Na semana passada eu trabalhei Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. E eu mostrei a acusação dos fariseus e dos saduceus acerca do fato dos discípulos estarem colhendo espigas e debulhando nas mãos e comendo no dia de sábado. E expliquei como que Jesus respondeu esses religiosos. Nos versos seguintes, a gente vai ver a mesma acusação, agora contra Jesus, e não contra os discípulos que escolhiam as espigas, mas porque Jesus, ele cura um homem da mão ressequida num dia de sábado. E mais uma vez a gente vai ver Jesus combatendo isso, porque Jesus é o Senhor do sábado. Jesus, ele é o nosso descanso. Em seguida, Jesus, ele para um tempo de oração, e ele então chama aqueles que seriam os 12 apóstolos, dos versos 12 aos versos 16. E aí então, a gente chega no versículo 17, que é o texto que eu quero trabalhar nessa noite, que diz assim: E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Feche os seus olhos um instante, por favor. Pai, nessa noite nós oramos a Ti, pedindo, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, pedindo que o Senhor nos dê entendimento acerca da Tua palavra. Meu Deus, que possamos ouvir, assimilar essa palavra e aplicar nas nossas vidas, para que tenhamos uma vida de piedade, que Te exalte, que Te glorifique, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, depois de Jesus parar num lugar para orar e escolher os seus 12 apóstolos, a gente vai ver a cena seguinte: Jesus cercado por uma grande multidão de pessoas. E no meio dessa multidão não se encontrava apenas discípulos, havia ali seguidores do Mestre, havia ali seguidores de Cristo, mas tinha ali também muitas pessoas que tinham apenas a intenção de se beneficiar da cura, pessoas que estavam ali apenas para buscar benefícios, e não só para servir a Cristo Jesus. É evidente que eu não posso generalizar, havia alguns ali que foram para ouvir a palavra e para ser curados, mas havia ali multidões, e aonde há multidões, é um lugar onde há diversos tipos de interesse. Jesus estava cercado por muitas pessoas. E a primeira pergunta que eu faço nessa noite é: em qual grupo de pessoas você se encontra? Você é dos que são discípulos, que querem ouvir a palavra de Deus e praticar, porque a Bíblia diz que aqueles que ouvem meus mandamentos e praticam, esses são os meus discípulos. A Bíblia estabelece que só é discípulo aquele que ouve os mandamentos do Senhor e os pratica. Você é do grupo de pessoas que está ali com algum tipo de interesse, talvez de uma cura, talvez da solução de um problema, mas no fundo, você não tem interesse de servir a Jesus. É preciso a gente fazer essa reflexão, porque de acordo com essa reflexão, a gente vai ver o estágio que nós nos encontramos espiritualmente. Então Jesus, ele desce daquele lugar de oração e ele para em um lugar para ensinar.
ele se dirige a um lugar onde se encontram muitos discípulos. Haviam pessoas ali que haviam abandonado tudo para seguir a Cristo. Havia pessoas ali dentre os discípulos, dos quais os 12 apóstolos que foram chamados por Jesus, que haviam respondido com radicalidade e firmeza para servir o Mestre Jesus. Porque aqueles que são chamados, irmãos, precisam entender que não há espaço para ficar em cima do muro. Não há espaço para a gente ficar flertando com outros caminhos que não sejam um caminho de Cristo. Os que são chamados precisam compreender que a sua resposta tem que ser como a resposta dos discípulos, uma resposta positiva na direção de seguir o Mestre. Então a gente olha para esse grupo de pessoas e a gente enxerga pessoas ali devotadas. E pessoa devotada, irmãos, segue o Mestre em todos os momentos. Pessoas devotadas seguem a Cristo com constância. Pessoas que são chamadas e respondem sim ao nosso Senhor, nada as impede de querer estar mais perto, de querer aprender mais, de querer ouvir mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não havia ali apenas discípulos. Não havia ali pessoas que tinham abandonado tudo para seguir Jesus apenas. Não tinha ali apenas pessoas interessadas em aprender os ensinamentos que vinha daquele que não ensinava como os fariseus, como os religiosos daqueles dias. Porque Jesus, ele ensinava diferente. Sobre ele havia uma autoridade diferente. E Cristo estava ali ensinando e muitos estavam ali para aprender. Mas tinha ali multidão além de muitos discípulos. E Cristo para ali para falar àqueles que estão em volta dele, aqueles que foram para ouvir, e também havia ali pessoas que foram para ser curados. E Cristo começa a ensinar a sua doutrina. Ele começa a ensinar acerca da palavra de Deus, ele começa a trazer essa doutrina que é maravilhosa, essa doutrina que é ensinada de maneira cativante, porque Cristo não falava difícil, Cristo, ele falava fácil, ele tinha uma pedagogia excelente. Cristo usava os acontecimentos do dia a dia para que as pessoas que o escutavam pudessem compreender acerca daquilo que ele estava ensinando. Ele trazia exemplos práticos para que as pessoas ali pudessem ouvir. E de fato havia pessoas ali que queriam aprender mais. Mas tinha pessoas interessadas apenas em algo que pudesse ser oferecido ali. Perceba que ao longo dos anos, muitas pessoas vêm na igreja num momento de dificuldade, e quando Deus abençoa, a pessoa simplesmente não aparece mais. Ao longo dos anos na igreja, existem pessoas que chegam animadas para servir ao Senhor. Fala, que dia que é o culto? Eu vou vir em todas as atividades. Essa geralmente não vem em nada. Dura pouco tempo, ela some. Mas tem pessoas que vêm, encontram com Cristo, se fortalecem na fé. E quando passa um momento bom e surgem os momentos difíceis, permanece. Então há diversos tipos de pessoas que entram pela porta da igreja no decorrer dos anos. Pessoas dispostas a ouvirem, com o coração disposto a aprender, e pessoas que estão dispostas apenas por uma resposta momentânea dessa vida. Pessoas que estão passando algum dilema, alguma dificuldade e buscam apenas uma resposta momentânea.
E que triste, porque Jesus tem mais para nos oferecer do que apenas uma resposta para essa vida. Jesus tem uma resposta para nós, para toda a eternidade. Jesus tem algo para nós que não reflete apenas nos nossos dias cotidianos, mas vai além. Os seus discípulos receberam algo do Senhor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Mas infelizmente, muitos não querem renunciar sua vida pecaminosa. Muitos não querem renunciar coisas que o impedem de seguirem a Cristo. Muitos não querem abrir mão da sua vontade, do seu desejo para servir o Senhor com tudo aquilo que Ele é. Então, na igreja, a gente vai ver ao longo da história e ao longo dos anos da igreja, ovelhas e bodes, trigo e joio. E é o Senhor que vai separar o joio do trigo. Então, muitos vêm, mas nem todos realmente querem aprender e servir a Cristo de todo o coração. Muitas vezes existem pessoas que estão interessadas apenas em algo. Pessoas que buscam benefícios. Pessoas que querem, de certa maneira, a bênção de Deus, mas não querem Deus. Não querem ser discípulas. Não querem seguir o Mestre. Querem apenas serem curadas e beneficiadas. Havia ali nessa multidão pessoas perturbadas também. Pessoas atormentadas por espíritos imundos e que eram libertas por Cristo Jesus. A ponto de que havia uma comoção no meio daquele povo. Havia uma comoção com o desejo de tocar em Jesus, porque ao tocar em Cristo saía poder dele. E as pessoas eram curadas e libertas. Então tinha uma comoção ali naquele meio. O versículo 20 diz assim: então, olhando para os discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres de espírito. Versículo 20. Porque o reino de Deus é de vocês. Então Cristo, Ele começa a ensinar os princípios das verdades bíblicas para aquele grupo que estava ali reunidos. Ele começa a mostrar o verdadeiro saber, o verdadeiro princípio, o verdadeiro ensinamento que havia sido distorcido pela religiosidade. Ele começa a trazer o verdadeiro significado de pontos que são importantes para a vida cristã. Ele não estava mudando a lei, ele nem mesmo estava revogando a lei, mas o que Jesus vai começar a fazer é mostrar o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E ele começa dizendo: bem-aventurado, feliz é são vocês os pobres. E quando a gente vê o termo pobres, e Cristo dizendo que deles é o reino dos céus, a gente precisa refletir o que Cristo, na verdade, está querendo dizer nessa passagem. E a gente precisa recorrer às Escrituras, porque aqui não está falando de bens materiais. E eu vou tratar isso um pouco mais para frente, mas a Bíblia, quando ela fala feliz, bem-aventurado, nós nos lembramos de outros textos que usam a mesma expressão. Como, por exemplo, Salmo 1. Abre comigo lá em Salmo capítulo 1, sem fechar a Bíblia em Lucas 6. Salmos capítulo
1. A gente vai ver a mesma expressão aqui de bem-aventurado. Vamos entender um pouco o que é ser bem-aventurado. Vamos entender um pouco o que é ser feliz. Salmo 1 começa exatamente com a expressão: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Desculpa. Agora vamos comigo ali no Salmo 128. Alguns salmos para frente aí. Salmo de número 128. Como começa o Salmo 28 também. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, quando a gente olha para as Escrituras, e a gente vê aqui em Lucas capítulo 6, Jesus dizendo: olha, bem-aventurados são vocês, os pobres. A gente precisa nos lembrar o contexto de todas as Escrituras, porque bem-aventurado os pobres de espírito, e eu vou trabalhar isso com vocês. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Essas passagens nos mostram que não tem como ser verdadeiramente feliz fora de Cristo, que não tem como ser verdadeiramente feliz por práticas nesse mundo, mas a verdadeira alegria e o contexto da verdadeira alegria é quando as nossas vidas estão em Cristo Jesus. Fora dele, irmãos, podemos até ter algum momento de risos, mas não da verdadeira felicidade. Então a gente precisa entender que quando Jesus fala bem-aventurado, traz esse arcabouço que só vai ser feliz quem de fato estiver com a vida nos caminhos do Senhor, quem de fato ama a palavra de Deus, quem de fato se prostra, se rende a esse Senhor nosso e Salvador. Um contexto de quem entende que ser feliz é ter a vida em Cristo. Presta atenção, queridos. Nenhuma opção nesse mundo pode substituir o que encontramos somente no Senhor. Nada pode substituir aquilo que a gente encontra em nosso Senhor. As pessoas ficam buscando algo que possa trazer felicidade. A sociedade corre atrás do vento, achando que a felicidade e ser feliz está no padrão desse mundo. Mas nós não. A Bíblia diz que nós não nos amoldamos ao sistema desse mundo. A nossa verdadeira felicidade está em ter a vida em Cristo. Por isso Jesus diz: bem-aventurados são vocês, os pobres. E aqui, irmãos, vamos trabalhar bem isso aqui, porque não é ser pobre. O termo aqui está dizendo, tem um sentido de humildade de espírito e não de pobreza. Bem-aventurados sois vocês, humildes de espírito. Porque alguns interpretam aqui pobres no sentido de ser pobre, como se o fato de alguém ser pobre fosse garantia de bem-aventurança, de felicidade. Não, irmãos. A pessoa pode ser pobre, pode ser rica. Se a vida dela estiver fora de Cristo, ela vai padecer, ela vai sofrer, e ela vai ter consequências terríveis na eternidade.
Por isso precisa ficar claro que quando Jesus fala aos pobres aqui, não é o ponto aqui não é algo material. Não tem a ver no quesito de humildade, no sentido de bens, mas o pobre aqui, no sentido de reconhecer a pobreza espiritual. No sentido de compreender que nós somos, espiritualmente falando, pobres. Somente Cristo pode nos salvar. É como, e eu vou trabalhar isso mais para frente com vocês, quando a Bíblia fala de manso, não é aquele cara calminho. Às vezes, no manso, todo mundo que é colérico fica preocupado. Mas ali é manso no sentido de se curvar à vontade do Senhor. Aqui é pobre no sentido de reconhecer quem nós somos. No sentido de olhar para nós e não achar que nós somos autossuficientes. No sentido de olhar para nós e não achar que somos bons. Depois do cativeiro babilônico, irmãos, quando o povo de Israel é levado para o cativeiro babilônico, a palavra pobre fazia referência aos piedosos. Então, Jesus está querendo dizer, olha, bem-aventurados são vocês, os piedosos, os humildes de espírito, vocês que reconhecem que sem Cristo vocês não são nada. Então, o pano de fundo para aquelas pessoas que estavam vindo, e eu trago para vocês aqui, é que era feliz aquele que sabia da sua necessidade espiritual. Agora, não é um saber da boca para fora. Porque quantas pessoas falam, não, pastor, eu convido para vir na igreja, a pessoa fala, não, pastor, eu sei, eu preciso ir, mas não vem. Porque ela não reconhece, de fato, a necessidade espiritual que ela tem. Por isso ela fica postergando, fica adiando a entrega da sua vida a Cristo. Porque quando a gente tem noção da nossa condição espiritual, a gente sabe que a gente precisa da misericórdia do Senhor. Quando a gente tem noção da nossa condição espiritual, a gente sabe que a gente precisa do agir de Deus em nossas vidas. Então a gente quer ouvir a palavra, a gente quer aprender a palavra, nós queremos ser confrontados pela palavra, nós queremos ser mudados e transformados por essa palavra, para não permanecer num caminho perdido, para não permanecer longe dos caminhos, para não achar que, não, para a gente chegar diante do Senhor e o Senhor falar, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não para que Cristo olhe para nós e fale, apartai-vos de mim, vós, porque nunca vos conheci, e a gente argumentar, não, Deus, não, Jesus, nós fomos na igreja por 55 anos, a gente curou em teu nome, a gente profetizou em teu nome, e a resposta foi, apartai-vos de mim. Tem diferença de ser discípulo de Cristo e de ser uma pessoa religiosa. Tem diferença de ser ovelha ou bode, de ser trigo ou joio. Então, o pano de fundo é, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade espiritual, porque aqueles que reconhecem, deles é o reino de Deus. Então, o entendimento, irmãos, é que a gente tem necessidade espiritual. Nós não estamos prontos. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completar. Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está nos moldando, Ele está nos transformando, Ele está nos lapidando. E isso dói, e isso não é fácil. E reconhecer que tem necessidade espiritual vai de encontro com o orgulho do nosso coração, de se achar autossuficiente. Vai de encontro com esse orgulho e o transforma numa dependência contínua de Deus. Ou seja, quando nós somos pobres de espírito, quando nós somos piedosos, quando nós reconhecemos as nossas necessidades espirituais, o nosso orgulho
aquele orgulho que acha que a gente é bom, aquele orgulho que traz em nós o sentimento que estamos prontos, ele é transformado numa dependência de Deus. Então, ninguém, preste atenção no que eu vou dizer, ninguém que reconhece a sua condição verdadeiramente tem coragem de se manter orgulhoso. Porque, se não fosse Cristo na nossa vida, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor do Senhor, se Cristo não tivesse nos amado primeiro, se o Senhor não tivesse aberto os nossos ouvidos, se o Senhor não tivesse nos libertado e nos tornados livres, porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como a Bíblia diz também, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, não é algo forjado, não é algo externo apenas, mas ser piedoso, ser pobre no sentido de que Cristo está falando aqui, é ter um reconhecimento genuíno, interno, um reconhecimento verdadeiro, que transcende para o externo. Não vai sobrar espaço para achar que somos bons, não vai sobrar espaço para arrogância, quando olhamos para nós sem a ação de Deus. Porque se não fosse a ação de Deus em nossas vidas, como nós estaríamos perdidos ao longo da nossa caminhada. Então, se tem a ação de Deus, não podemos ter sentimentos que somos bons. Bom é um só que está nos céus. A gente vive em meio a uma geração de pessoas orgulhosas e individuais. Nossa geração, irmãos, é uma geração composta de pessoas que defendem aquilo que acreditam a todo custo. Não importa o que elas estão defendendo, o que importa é o que satisfaz elas. No sentido de que a nossa sociedade é uma sociedade onde as pessoas estão preocupadas apenas com elas mesmas. Elas se preocupam apenas com elas. Nesse ponto, irmãos, se destaca a razão porque muitos não estão preocupados em servir a Deus conforme precisa, mas querem fazer do jeito próprio, porque não estão preocupados com nada, a não ser consigo mesmo. Por isso que a gente tem visto uma geração de pessoas, muitas vezes, que vêm à igreja, mas não querem ser discípulos. Não querem servir naquilo que precisa, querem servir naquilo que elas acham que devem, naquilo que elas gostam de fazer, mas não naquilo que precisa. Presta atenção, queridos, uma pessoa orgulhosa, ela não serve a Cristo no que precisa, se tratando de igreja aqui agora, mas no que ela quer fazer. E servir a Cristo vai além do que fazer apenas o que nós gostamos. Vai além. A gente precisa fazer coisas que a gente não gosta. Nós precisamos abrir mão de pecados que outrora nós gostávamos de fazer. Nós precisamos abrir mão de paixões que não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós precisamos servir ao Senhor naquilo que precisa. Então, uma pessoa que reconhece a sua fraqueza, esse reconhecimento, ele gera gratidão por aquilo que Deus fez e por Deus suprir aonde nós somos, ou melhor, nós somos limitados em tudo, mas de Deus suprir aquilo que falta para que nós possamos entrar em Cristo. E falta tudo. Por isso que todo aquilo que Cristo fez, cobre-nos, para que possamos adentrar diante de Deus. Nossa geração é uma geração de pessoas individualistas, com egos grandes. Os egos são tão grandes, irmãos, que fica difícil reconhecer e fica difícil de achar que comete erros, porque o ego é tão grande que a gente acha
que sempre está certo. Ser pobre de espírito é ser piedoso, é reconhecer que a gente falha, é reconhecer que nem sempre nós estamos certos, é reconhecer que às vezes a gente passa do ponto, é reconhecer que às vezes a gente não se comporta como deveria. Isso constrói uma igreja forte, uma unidade forte, uma comunhão forte. Mas quando o nosso ego é grande demais, a gente vai defender que sempre nós estamos certos. E aí a gente sempre vai buscar uma desculpa para não servir o Senhor de todo o coração. A gente sempre vai achar o defeito em alguém para justificar a minha ausência nos cultos. A gente sempre vai achar uma desculpa para não estar presente na adoração pública ao nosso Deus. Porque, ora, nós sempre estamos certos. E servir a Deus exige reconhecimento das nossas fraquezas. A pobreza de espírito nos mostra a necessidade de olhar para nós e vermos que estamos aquém daquilo que nós deveríamos. Que nós não somos o que gostaríamos de ser. Portanto, a graça que nos foi concedida é que nos prepara e nos dá o direito, por meio da fé, de estar diante de Deus. E isso vai trazer um resultado muito importante, um resultado de dependência de Deus. É a postura de alguém que está disposto a rever. O pobre de espírito, o piedoso, ele é alguém disposto a rever os seus conceitos. Ele é alguém disposto a voltar atrás. Ele é alguém disposto a ressignificar alguns valores que são intocáveis para ele. Ele é alguém disposto a mudar o rumo da sua vida em prol do reino de Deus. Em outras palavras, ele é alguém disposto a entregar a sua vontade à vontade de Deus, no sentido de buscar o perdão, no sentido de buscar o reconhecimento, ou melhor, no sentido de reconhecer a obra de Cristo e a nossa necessidade espiritual. A gente tem muita facilidade para ser altivo, irmãos. A gente tem muita facilidade para nos acharmos autossuficientes. E isso é um problema. Porque isso nos cega e nos torna incapaz de olhar quem realmente nós somos. Isso nos cega e dificulta a gente encontrar aquilo que nós precisamos mudar. Então, alguém que reconhece a sua limitação é alguém que vai buscar ser fiel em Deus e não a si mesmo. Então, queridos, vocês têm estado perto de Cristo, em volta de Cristo, com qual a intenção? De aprender a palavra de Deus? De ser alguém que reconhece a sua limitação? Ou de ser alguém que quer apenas alguns benefícios? Qual a condição do seu coração quando você se aproxima do Senhor? É um coração humilde? Ou é um coração de quem se acha muito bom? De alguém que fala, jejuo 2 vezes por semana, que ora em praça pública para que as pessoas vejam. Alguém que se acha autossuficiente, ou alguém que fala, meu Deus, não sou digno de levantar os olhos a esse Deus que é santo. Não podemos esquecer que o verdadeiro significado das Escrituras acerca da felicidade tem a ver com meditar na palavra de Deus de dia e de noite, tem a ver com andar nos caminhos do Senhor. Em outras palavras, está intimamente ligada a uma vida em comunhão com Deus. Isso é a graça de Deus nas bem-aventuranças. Esse é o verdadeiro sentido de ser pobre de
Espírito.